Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, né? Deus coloca em nossos corações a palavra dele, nos renova, nos fortalece. E ele me deu uma palavra aqui, né, para nossa reflexão, para nossa meditação. Não sei qual hora que você vai ver esse vídeo, se vai ser na parte da tarde ou na parte da manhã, na noite. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. E te pedir que você dê o seu joinha, continuamos juntos e que o Senhor venha fazer na nossa vida através da palavra dele. Amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora de hoje eu quero render graças ao Senhor, dizer que és bem-vindo na minha vida, na minha casa, no meu lar. Meu Deus, que a tua graça e a tua paz não nos faltem, que o teu Espírito venha reinar em nós, que o teu Espírito venha me conduzir, que o teu Espírito desça sobre mim nessa hora de hoje. Pai, que haja unção na tua serva, Pai, através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha ser como a espada de dois gumes, que venha primeiro falar comigo e depois falar com os demais que vão ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser resgatados cada segundo, cada dia, pelo poder da tua palavra. Senhor, visita cada servo que vai ouvir. Visita cada um daqueles que tem acreditado, Pai amado e querido, na tua palavra, na tua serva. Pai, cada um daqueles que tem pedido, Pai, aleluia, para ouvir a tua palavra. Que o Senhar de entrar dentro do lar delas, dentro do lar deles. E que, meu Deus, aonde chegar a tua palavra, Senhor, o Senhor faça milagres e prodígio, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, porque o Senhor está nos ensinando, Pai, através da tua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meditar aqui no capítulo 1 do livro de Gálatas, né? Saudação de Paulo, né? O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Eu amo muito todos os livros do Senhor, mas Paulo, né? Um grande homem de Deus que foi transformado. Paulo era um homem que lutava contra o povo de Deus, né? Porque ele acreditava que o povo que levava a mensagem do Senhor blasfemava, né? Na cabeça dele, antes dele ter um encontro real com Jesus, ele achava que o povo de Deus blasfemava, né? Então ele perseguia o povo de Deus. Então Paulo passou de Saulo para Paulo. Saulo, perseguidor, se transformou em um Paulo, grande homem de Deus. Se assim eu e você também não podemos nos transformar, Deus não pode nos transformar numa grande mulher de Deus, num grande homem de Deus nos dias de hoje, basta nós obedecermos e perseverar em buscar o Senhor, né? E aqui no livro de Paulo, diz assim, 1 Gálatas, o livro de Gálatas, né? Capítulo 1, não é nem primeiro, capítulo 1 do livro de Gálatas, fala sobre a saudação. Paulo aqui ele vai dar uma saudação, falar do povo de Gálatas, né? Aleluia, diz assim, eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, ou não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte, aleluia. Ele já começa, né, a se expressar, ele ia dizer, olha, eu não fui chamado pelo homem, não. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, olha, já tem tantos anos que eu estou na tua presença e ainda ninguém não me notou, né? Ninguém não colocou, derramou óleo na minha cabeça, vamos dizer assim. As pessoas às vezes não vê, né? A gente quer que as pessoas vejam a gente. Eles até vê, porque nos pede oração, está ali dizendo que a gente é uma mulher, nos chama até de pastora, de missionária, mas e o óleo derramado pela mão do homem? A gente fica assim, né? Mas meu Deus, por quê? E aqui Paulo já começa a dizer, olha, eu não fui chamado por homem, não. Quem me chamou foi Deus. Eu sou chamado de apóstolo porque Deus assim quis. Eu fui ungido por ele. E assim comigo contigo. Nós estamos ungidos por Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ele continua dizendo, né? Por aquele que ressuscitou Jesus da morte. O que a gente quer mais, né? É só levar o evangelho dele e deixar que ele nos use conforme a vontade dele. Que os milagres dele aconteçam na vida das pessoas, na nossa vida, através da palavra e da unção que foi colocada em nós. Nós não precisamos de óleo do homem derramar um óleo na nossa cabeça, porque nós já temos unção de Deus, amém?
E aqui ele continua dizendo, né? Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudação às igrejas da Galáxia, perdão. Então ele disse, todos aqueles que estão comigo, que me acompanham, que veem, que me ajudam nessa obra, nesse trabalho, estão mandando lembrança, saudação, lembrando de vocês. É isso que Paulo está dizendo, né? Ao povo da Galácia, aleluia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aleluia. Que palavra, né, tremenda. Ele já deseja que a presença de Deus e de Jesus esteja com o povo, né, da Galáxia, nome difícil. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados, e assim nos livrou deste mundo mau. Aleluia. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém? Aquele que você, né, que por aquele que Deus se entregou para que hoje eu e você podemos ser livres para levar o evangelho dele, que seja dado, né, toda a honra, toda a glória, né, e para todo sempre, né, que é o nosso Deus, aleluia. E aqui ele continua dizendo assim, o outro evangelho, ou seja, falando daqueles evangelhos que o povo prega por aí, né, o versículo 6 diz assim, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Aleluia. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo, aleluia, mudar o evangelho de Cristo. E é verdade, quantas pessoas, né, querem nos tirar paz, querem nos tirar do rumo, querem fazer com que nós saímos da graça com balela, com outras palavras que não vêm de Deus, né, com um evangelho falso, um evangelho fácil e falso, que não é de Deus. E nós, pela fé, pela graça, pela gratidão, que nosso Deus, nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus é muito bom. Deus tem nos fortalecido a cada dia, a ponto de não nos deixar ser enganado, né, por um fácil evangelho, né, por uma fácil promessa. Aleluia. E aqui Paulo começa, né, a agradecer o povo, né, porque o povo se converteu de verdade, o povo estão vendo, né, que andar com Jesus, mesmo com aquele povo perseguindo ele, mas eles têm perseverado, né, no verdadeiro evangelho de Cristo, né. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. É muito sério. Então, se eu falar algo aqui da minha carne, ou vocês falarem, vocês receberem, nós vamos ser amaldiçoados, gente. Isso é muito sério, né? Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Porque aquele que nós aceitamos foi o evangelho de Jesus Cristo. Aquele que veio e que morreu por mim e por você. E nos libertou da morte. Nós estamos livres. Livre, aleluia. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Aleluia. Ele faz pergunta e ele responde. Se estivesse eu, não seria servo de Cristo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor.
não é? Então ele está dizendo, eu não preciso da aprovação do homem, eu preciso ser aprovado por Deus. É isso que eu e você precisamos, né? Como Paulo se tornou apóstolo. Aqui a pergunta, como é que Paulo se tornou apóstolo? Aleluia. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Aleluia. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor, e Ele se revela para mim e para você quando alguém está tentando nos enrolar com balelas ou com palavras vãs, palavras que não é de Deus. E aqui Paulo está dizendo, quem se revelou para mim foi o próprio Jesus. Eu tive um encontro real e notório com Jesus. Então o evangelho que eu estou passando para vocês foi Jesus que colocou em mim. Aleluia. Não foi o homem, então não tem como, né, se enganar. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade da igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la, meu Deus. Quando participava essa religião, eu estava mais adiante do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e segui com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando Ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse os não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselho a ninguém e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, aleluia, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele, aleluia, e não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido no Senhor. Então, ele vivia um evangelho falso, porque ele não conhecia. Ele achava que aquele evangelho, aquela religião que ele estava, era anormal. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus, ele não foi pedir opinião para ninguém, ele foi naquele que andou com Jesus. E ali ele ficou, né, num aprendizado com ele de 3 anos, né? Depois ele voltou. Depois de 3 anos ele voltou e foi a única pessoa que ele se encontrou foi com o povo que andava com Jesus, né? Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui para a gente estar encerrando, diz assim: o que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Aleluia. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante este tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que
no passado tentava destruir, aleluia, e louvando a Deus por minha causa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, Deus, ele é fiel. E como Paulo fala aqui na carta dele, quando ele escolhe a mim e a você, ele escolhe desde o ventre, não importa a situação que eu e você está hoje. Uma vez o pastor Reis, ele falou assim, uma coisa que eu achei muito bonita, ele falou assim, que aquele que foi escolhido para ir para a glória, ele pode fazer o que for, que pode estar da forma que for. Deus, ele vai transformar essa pessoa. Porque já foi decidido, não por a pessoa, né? Não foi a pessoa que escolheu, foi o próprio Deus que escolheu. Vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde você correr. Vai chegar uma hora que não vai ter mais do que você escapar, né? Porque Deus já escolheu, né? Então você é o escolhido de Deus, é desde o ventre, Você pode brincar, você pode se andar, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus vai te puxar pelo anzol. Não adianta você ficar da forma que você está, porque Deus vai transformar, né? Igual o pastor falou, que nós somos escolhidos. Então não tem como fugir, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Às vezes eu passava tanta luta, que eu falava assim, meu Deus, será, Senhor, que eu vou... A gente tem essa mania de falar essas coisas, né? Eu vou nadar e vou morrer na praia? Não, porque Deus, ele é fiel. A gente chora, a gente desanima, a gente fica cabisbaixo, a gente é afrontado, amados. Ah, Senhor da glória, nós estamos afrontados. Esse dia o meu filho veio aqui e falou assim comigo, por que os cristãos são tão afrontados, tão perseguidos, né? Porque a afronta aqui onde eu moro é muito grande, mas eu sei que Deus vai me tirar daqui. É muito terrível, sabe? Eu tenho que ficar aqui no apartamento todo trancado a janela, porque eu não aguento a catinga de cigarro. Então, para quem não fuma, né? E é muito difícil. E sem contar as gargalhadas e às vezes até a chacota. Mas eu sirvo a um Deus fiel. É um Deus que vai calar a boca do meu inimigo. Se eu tiver que passar um ano aqui, eu vou passar um ano aqui. Mas na presença de Deus. E os meus adversários vão ter que cair por terra. E às vezes a pessoa vê você só, fala, ela mora sozinha e tal. Não, eu não estou sozinha. Se ele soubesse quem está comigo. Se ele soubesse o poder, aquele que está sempre comigo. Que tem sempre me guardado. Eles nem tocavam. Mas é assim mesmo, né? Então vamos orar para que Deus visite essas vidas. E que Deus os repreenda. Porque a repreensão de Deus é muito melhor do que a minha e a sua. Às vezes dá vontade de sair do salto, como diz o ditado popular, né? Mas nós temos que respirar e falar, olha, aquele que está em mim é bem maior. E eu não posso fazer a mesma coisa que você, eu tenho que dar testemunho. Não porque eu quero, mas porque aquele que me escolheu tem me moldado. Porque ele realmente tem me moldado, irmãos. Quem me viu antes e quem me vê hoje, diz, essa daí não é aquela. Tenho erro? Tenho sim, muitos ainda. Mas o Senhor vai tirar todos, vai me limpar por completo. Amém? Então, se você está esperando algo da parte do Senhor, apenas confie, continue, persevere. Porque fiel é Ele, para cumprir com todas as promessas que Ele te fez. E aqui eu gosto de meditar um pouco na reflexão, que é uma reflexão que é muito bonita aqui, que fala assim, escavando a verdade, ou seja, aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Sobre o capítulo que a gente acabou de meditar aqui, de Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, aqui ele vai falar um pouco explicar um pouco a partir do versículo 6. Há somente um evangelho, né? A palavra evangelho significa boas notícias. Todo mundo gosta de boa notícia, de toda espécie, né? Todo tipo de notícia que você recebe, você vai achar bom. Ah, ganha isso, né? Aquilo. É uma notícia boa, né? Mas aqui está falando de outra notícia, melhor ainda, que só Deus pode nos dar. Mas Deus tem apenas uma mensagem de boa notícia. Jesus Cristo morreu para tirar os nossos pecados, aleluia, a fim de que possamos estar com Ele no céu para sempre. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Os Gálatas realmente haviam crido no Evangelho. Depois, alguns falsos mestres vieram e se infiltraram no seu meio. Quantos falsos profetas vêm para falar algo que Deus não mandou, né?
Quantos e quantos têm feito isso até nos dias de hoje, né? É por isso que nós temos que ficar atentos e temos que vigiar, né? Para que nós não venhamos cair em falsas profecias. Aleluia. E também pedir a Deus que nos guarde das falsas profecias, para que nós também não venhamos falar aquilo que Deus não mandou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eram notícias muito mas os falsos mestres fizeram com que os Gálatas acreditassem que deviam obedecer a uma porção de regras inventadas por homens para irem ao céu. Na verdade, ninguém jamais conseguiu obedecer a todas aquelas regras. Por isso, aquelas más notícias quase destruíram os Gálatas. O final feliz é que Paulo conseguiu ajudar os Gálatas para que enxergassem o erro em que estavam envolvidos. Jesus é o único caminho ao céu. Ele preparou o caminho para vocês. Aleluia. Então que nós, servos do Senhor, profetas e profetas de Deus, assim como Paulo, vamos fazer com que os nossos olhos sejam abertos e com os olhos de vocês também sejam abertos, para que a gente não venha acreditar em balelas, em falsas profecias, mas acreditar verdadeiramente que há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta. Não acredite em coisas que você não seja edificado, que ao mesmo tempo que você está sendo edificado, você já está vazio. Não, é a palavra, medite na palavra do Senhor. Quando vocês verem assim a gente pregando, vai lá na Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, abre a palavra. Algumas vezes vai falar por causa da palavra, que tem a Bíblia renovada, mas é a mesma palavra, com pouquíssimas diferenças, né? Então você vai meditar e você vai ver que Deus está falando com você. Peça ao Espírito Santo para sentar do teu lado e para te revelar se verdadeiramente eu estou falando aquilo que Ele está mandando, se eu sou verdadeiramente uma serva do Senhor, se eu estou verdadeiramente ministrando a palavra dEle, que não seja balela, mas a palavra dEle, para que você venha ser curado, que a tua casa seja curada, que a tua família seja curada, que as bênçãos do Senhor te alcançam, que você seja liberto, que você sinta a presença de Deus e que você se derrame na presença dEle. Diga: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, derrama a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder sobre mim, para que eu possa receber de ti, primeiramente, para a tua palavra, primeiramente o teu favor, porque o favor de Deus, Ele nos levanta, amém? Então que nesta hora de hoje, Deus fale contigo, te dê sabedoria, te dê um espírito de ousadia e te dê autoridade, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado na tua vida, amém? Eu quero louvar a Deus e pedir a Ele que entre na tua casa, se revelando, tirando as pedras, os empecilhos, os impedimentos, e que tu e a tua casa seja salva, seja liberta, e que tudo aquilo que está impedindo de você ouvir a voz do Pai, caia por terra agora, que saiam dos nossos olhos todas as escamas, e tudo aquilo que tem tapado os nossos ouvidos, que tem tentado atribular nossa mente, que seja quebrado agora para a glória do nome do Senhor, e que nós venhamos viver verdadeiramente na presença do Deus Todo-Poderoso, e que Ele nos alcance pelo poder da palavra, amém? Que a graça do Senhor e a paz dEle seja sempre contigo, é aquilo que tu tem esperado receber de Deus, que tu venha receber nesta hora. Qual é o impedimento que tem para Deus? Chame Ele para entrar nessa guerra contigo, chame Ele para ser o teu advogado, chama o favor de Deus para a tua vida, amém? Obrigado e fique com Deus. Não esqueça de dar o seu joinha, comentem e compartilhem. Também peço às pessoas para que dê o joinha, para que nós possamos alcançar a vida através da palavra do Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E que daria a nós por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Fiquem na paz e obrigado.